Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde neste sabadão, dia 13 de dezembro. Neste conteúdo de agora, o nosso segundo do dia, o primeiro já entrou às 6 horas da manhã. A gente vai conversar muito sobre a volta de Tiquinho Soares para o Botafogo, tá? Conversas estão acontecendo e existe uma grande possibilidade do Camisa 9 voltar para a próxima temporada. A gente vai trocar uma ideia. Eu quero saber também a opinião de vocês aqui nos comentários, porque a opinião de vocês é muito importante. O que está acontecendo nesse momento? O Botafogo está jogando na mídia para ver a repercussão, tá? Então, se for uma repercussão positiva, o Botafogo deve avançar para trazer de volta o Tiquinho Soares. Se for aquela repercussão negativa, a maioria não querendo a volta dele, aí talvez as coisas possam esfriar. Então, os comentários de vocês aqui são muito importantes. E eu quero conversar com vocês também porque o Botafogo ele pode estar trocando o Matheus Martins pelo Ferrarese, tá? Zagueiro de São Paulo. E eu quero conversar em cima disso. Quais jogadores desse elenco do Botafogo podem ser moedas de trocas? Quero dar minha opinião sobre isso também. Tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe o seu like agora, é muito importante aqui para o crescimento do canal. Ative o sininho também para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Antes da gente falar do Tiquinho Soares, deixa eu só dar um recado para vocês aqui do canal. Amanhã, domingo, vai ter live aqui no canal. Estaremos ao vivo 4 horas da tarde. Então anote aí para você participar, para a gente trocar aquela ideia ao vivo. Então amanhã, domingo, vai ter live aqui no canal, 4 horas da tarde. Aguardo vocês. Olha, vamos ao que interessa. Informação que surgiu no começo da tarde, ali no finalzinho da manhã, para o começo da tarde, deste sabadão, informação do GE. O Botafogo tem conversas com Tiquinho Soares para ele poder voltar ao Botafogo na próxima temporada. O Tiquinho Soares, que pertence ao Santos, não está bem e quer voltar também ao Botafogo. Inclusive, a informação do GE é que ele aceita até mesmo reduzir o salário que hoje ele recebe no Santos, ali cerca de 1,5 milhão por mês. Inclusive, a equipe santista também topa pagar uma parte. A gente tem que deixar claro, o Santos não está querendo a permanência dele. Ele recebe um salário de 1,5 milhão por mês. Hoje ele é um reserva no Santos. Inclusive, a equipe paulista aceita até pagar uma parte do salário dele e ele aceita também reduzir esse salário para poder voltar ao Botafogo. Lembrando que a gente tem hoje no elenco o Arthur Cabral, o Cris Ramos e o Kadir como opções para centroavante. Olha, volta aqui para mim, a gente vai ter que ter muito cuidado para dar opinião sobre a volta do Tiquinho Soares. Primeiro, que ele é ídolo para muitos torcedores, principalmente as crianças. Tem muitas crianças que gostam do Tiquinho Soares, então a gente tem que ter cuidado porque a gente não está falando de qualquer jogador. Eu sei que tem muita gente que tem mágoa, raiva do Tiquinho Soares, tem gente que chama ele até de pipoqueiro por conta de 2023, eu não acho. A minha maior raiva em 2023 é o sistema defensivo do Botafogo. Di Plácido, Hugo, Cuesta, Adrielson e Perry. Adrielson, sei que você defende também. Tem muita gente que defende o Adrielson, mas o sistema defensivo, para mim, foi a verdadeira pipocada.
Ah, mas o Tiquinho perdeu o pênalti do título, que foi contra o Palmeiras no Nilton Santos. Tudo bem, é uma opinião sua, mas para mim, os verdadeiros pipoqueiros foi o sistema defensivo do Botafogo, com o Cuesta, com o Adrielson, com o Perry, com o Di Plácido e Hugo. Porque lá na frente o Botafogo estava fazendo gols, mas lá atrás eles entregaram tudo. Então eu não consigo ter essa raiva toda do Tiquinho. Quando ele saiu para o Santos, na troca do Jair, eu apoiei. Porque o Tiquinho Soares, ele estava muito mal com a camisa do Botafogo. A gente tem que entender outros pontos também. O psicológico dele ficou muito abalado depois da perda do pai. E nesse meio caminho, o Igor Jesus chegou e assumiu a titularidade. Então o Tiquinho Soares, ele acabou perdendo um pouco aquela vontade de jogar futebol por todos os problemas particulares que ele passou. Eu não sei o que pensar sobre a volta do Tiquinho Soares, eu tô sendo muito sincero, ele saiu jogando mal, ele não tá bem no Santos, até porque se ele tivesse bem no Santos, eles não estariam liberando o Tiquinho, pagando uma parte do salário. Ele vai voltar para o Botafogo, ele vai tirar espaço, por exemplo, do Kadir. Será que a volta do Tiquinho pode tirar espaço aí de um garoto, do Kadir, por exemplo? Ou ele vai ajudar o Kadir? Vai muita gente falar, pô, mas a experiência dele fora de campo, ele é muito importante para essa garotada também. Tudo bem. Agora, eu acho que falta um pouquinho de criatividade do Botafogo. Ou tá faltando dinheiro, né? A gente não sabe se tá faltando criatividade ou se tá faltando dinheiro. Porque a sensação que me dá é que o Botafogo tá querendo apostar em recuperar o Tiquinho Soares no Botafogo. E não tem lugar melhor para ele se recuperar a não ser num clube que ele tem identificação, que é o próprio Botafogo. Então a gente sabe do carinho, a gente sabe da identificação que ele tem aqui. Então se ele quer recuperar, se ele quer voltar a jogar futebol mesmo, para valer, o Botafogo é o melhor lugar. O que me preocupa será que ele pode estar voltando para o Botafogo também, para uma zona de desconforto? Porque a gente sabe que o Tiquinho Soares é muito querido pela torcida, por grande parte dela, e aqui no Botafogo é uma zona de desconforto. Então a gente tem que ver como é que volta o Tiquinho com a cabeça no lugar, querendo voltar a jogar futebol. Ele seria talvez muito importante. Eu prefiro ter o Tiquinho no banco do que ter o Maestriani. Agora, se a gente está falando de subir a régua técnica do time, aí eu não traria. Por exemplo, tem um centroavante lá no Internacional que eu gosto muito, que é o Ricardo Matias. Ele acabou a temporada voando, é novo, tem um poder de revenda. O Internacional está precisando vender jogadores. Então, se eu trabalhasse dentro do Botafogo, talvez, se tivesse dinheiro, eu talvez iria no Ricardo Matias, centroavante do Internacional, que é novo, muito bom, terminou a temporada voando, tem um poder de revenda e subiria o nível técnico do Botafogo. Que a gente está precisando de centroavante também. O Arthur Cabral até agora não engrenou. O Cris Ramos, eu nem conto, de verdade. Maestriani, pelo amor de Deus, vai ser devolvido para o Atlético Paranaense. E o Cadi é jovem. Então, assim, se for para subir o nível, eu acho que o Botafogo tinha que olhar para o mercado, talvez até para um centroavante mais novo. Agora, o Tiquinho Soares, voltando para o Botafogo, recuperando o seu futebol, talvez ele possa ser importante. Não para ser titular, mas para fazer parte do elenco. Ali no banco de reservas, ele sabe jogar bola. Ele sabe dominar, ele sabe fazer um pivô, ele sabe fazer aquele jogo apoiado para os pontas, né? Ele não vai fazer aquela pressão lá na frente. O que a gente reclama do Arthur Cabral? Ah, não faz pressão lá na frente, não consegue marcar lá na frente. O Tiquinho também não consegue. Mas o Tiquinho Soares, ele sabe dominar uma bola, ele sabe fazer um pivô, ele sabe fazer aquele jogo apoiado, ele sabe fazer o time jogar, né? Ele sabe fazer o time, ele ajuda os outros jogadores, ele faz o time do Botafogo andar. Isso se ele estiver bem fisicamente. Ele já tem uma certa idade, eu acho que o Tiquinho tem 34 anos, né? Se eu não estiver enganado, o Tiquinho já tem 34 anos de idade. Então, é uma aposta que o Botafogo vai fazer, se ele voltar, para recuperar o futebol dele num clube que ele tem identificação. Então, é isso que eu penso, não sei o que pensar.
E são esses fatores aqui que eu trouxe que pode pesar para um lado e pode pesar para o outro. Fica aí que eu já volto, que eu quero finalizar conversando sobre moedas de troca. Matheus Martins pode estar indo para o São Paulo, talvez, na troca com Ferrarese. E tem outros jogadores também do Botafogo que podem ser usados também nessas trocas aí. O Botafogo que está no mercado, fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas rapidamente você vai dar aquela moral. Lembrando que amanhã, domingo, tem live aqui no canal, 4 horas da tarde. A gente conversa melhor sobre esses temas aqui com mais tempo. Compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, o Botafogo tá no mercado buscando reforços, o orçamento é um pouco apertado, e a gente vê que tem certos tipos de negociações que o Botafogo talvez vai poder usar jogadores desse elenco, que não serão aproveitados pelo Ancelotti, como moedas de trocas. O Botafogo está negociando Ferrarese, zagueiro do São Paulo, e a equipe paulista talvez aceite trocar por alguns jogadores do Botafogo. Por exemplo, informação que eu tenho é que talvez, se o jogador também quiser, o Matheus Martins pode estar indo para o São Paulo e o Ferrarese vindo. Aí a gente não sabe se seria uma troca em definitivo ou se por um ano, aí eles que decidem isso. Mas tem outros jogadores aqui também que podem ser usados como moedas de trocas, na minha opinião. A gente vê que o Jefinho, apesar de tudo, ele tem uma moral no mercado, o próprio Atlético Paranaense tem interesse. Tem um lateral esquerdo lá no Atlético Paranaense bem interessante, que é o Stivel. Mas ele tá se machucando muito essa temporada, mas o Botafogo que olha para o mercado para lateral esquerdo, talvez você possa fazer uma troca, Jefinho. Outro aqui que eu usaria como moeda de troca, Léo Link. Eu acho que o Botafogo tem que tentar ali fazer alguma coisa com o Léo Link e ir no mercado atrás de um outro goleiro para brigar com o Neto. O Newton, as informações que eu tenho é que talvez o Botafogo esteja querendo vender. Tem alguns clubes aí de fora, ali talvez da Arábia, do Oriente Médio, de olho no Newton, que terminou a temporada de uma forma ali digna, e talvez o Botafogo com o Newton possa fazer caixa, vender o jogador. E tem também o próprio Nathan Fernandes, que o Botafogo pretende emprestar para ganhar uma rodagem, voltar depois. Então o Nathan Fernandes também pode ser uma moeda de troca. Então são esses jogadores, na minha opinião, Jefinho, Matheus Martins, Léo Link, Nathan Fernandes e o Newton. O Botafogo deve vender, já que tem alguns clubes aí interessados. Ó, chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, bom restinho de sábado. Amanhã, domingo, eu tô de volta e amanhã vai ter live aqui no canal, 4 horas da tarde. Aguardo vocês. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino. Ô, Tiquinho Soares, Forão, eu gosto mais de você do que de mim.